Quem que é o grande craque do Campeonato Brasileiro, hein? Para pensar. Pega aí os 20 times e já seleciona um cara de cada equipe, para você achar que esse é o melhor jogador daquele time. Depois disso, coloca esses 20 numa lista e tenta dizer quem é o melhor. É o que eu vou propor nesse vídeo que a gente está gravando agora. Peço que você deixe o like, se inscreva no canal e habilite aí a notificação. Vamos tentar fazer algumas dessas dinâmicas aí ao longo do Campeonato Brasileiro, que vai começar nesse final de semana. Muito, muito complicado, ainda mais antes da competição, tentar apontar de cada time quem é o melhor, porque e também dentre eles, depois definir quem é o melhor, é pouco homogêneo, né? Você não tem um nível de adversários parecido nesse começo de ano. E existe uma outra dificuldade, né? Em virtude de tudo que a gente trabalha. A gente também não consegue ver todos os campeonatos estaduais, todos os jogos que todos os times jogaram. A gente acaba vendo os jogos mais importantes, e especialmente agora que começou a Libertadores da América, a Copa Sul-Americana, a gente começa a ver mais alguns outros times, né? E também na reta final a gente pôde ver alguns e também narrei vários outros times aqui no campeonato, nos campeonatos estaduais. Enfim, tentar fazer um balanço de tudo isso para definir quem que é o grande jogador, quem são os top 3, quem compõe esse top 3, enfim, quem são os caras diferentes. Vamos lá, eu sei que pode gerar algum tipo de polêmica, não foi fácil primeiro selecionar quais eram ou quais seriam os 20 jogadores e o melhor jogador de cada equipe, mas eu tentei fazer esse exercício juntando um pouquinho do histórico de cada um, do que cada um já jogou nessa temporada e do que cada um pode entregar, mesmo que um deles, vocês vão ver por aqui, já tem aí o seu destino selado antes mesmo do final do campeonato, antes mesmo do início do Campeonato Brasileiro, não ficará aqui até o final do Brasileirão, tá? Vamos lá então mostrar essa lista desses 20 jogadores que eu selecionei por aqui. Alan Patrick, Arrascaeta, Cristaldo, Daverson, Eduardo Sacha, Endrick, Everton Ribeiro, Felipe Viseu, Fernandinho, Gilberto, Hulk, John Arias, Jonathan Calleri, Luiz Fernando, Luiz Henrique, Matheus Pereira, Moisés, Payet e Rodrigo Garro. São esses 20 caras que eu selecionei. Certamente vai ter torcedor aí que acompanha muito mais o time do que eu, vai falar, pô, esse cara nem é o melhor do meu time, você deveria ter escolhido tal cara. Pode ser que eu tenha cometido vamos dizer, essa injustiça, mas é assim que é o futebol, né? A famosa injustiça da bola acontece. Eu tentei fazer o meu melhor para escolher quem é o melhor jogador de cada equipe, e especialmente aqui no Palmeiras, eu queria muito ter colocado outro jogador, mas eu acho que no momento, até pela reta final de Paulista que ele fez, ele merecia estar aqui como representante do Palmeiras, o menino Endrick. Beleza? Vamos lá então, eu não vou fazer aqui na ordem das imagens, eu vou tentar já começar a colocar alguns desses jogadores que eu acho que vão estar na lista. Eu botei 4 categorias aqui, né? Nenhum jogador, isso é importante ser dito, nenhum jogador que atua na Série A do Campeonato Brasileiro é ruim. Ele pode não ser o melhor cara do mundo, mas ruim ele não é. Nenhum jogador que tem a trajetória aí no futebol brasileiro, uma trajetória de vida para ser profissional, ele é uma merda, como muitas vezes alguém quer colocar. Então, botei 4 categorias aqui, não vou dizer soft, mas que já acabam diferenciando os caras. Top 3, e o top 3 eu vou tentar colocar na ordem de melhores jogadores do futebol brasileiro. E aqui, respeitando esse limite de um jogador por equipe, aqueles que são diferentes. Eu queria muito colocar um Szinho, mas aí ficava fora de padrão, o S ficava embaixo, então fiquei só diferente. Aquele cara que eu não vou chamar de craque, mas que joga muita bola e que poderia e poderá ter algum deles aqui ser craque, mas diferente. Decidem jogos e não necessariamente o cara que vai decidir fazendo gols, o cara que pode decidir compondo aí, fazendo o time jogar, e os que são bons e que não são esses... vamos dizer assim, das categorias mais pra cima. Beleza? Vamos lá. Tive muitas dificuldades, eu vou falar disso, de quais times para escolher os melhores jogadores, tá? Eu vou começar com aqueles que eu vi menos, porque eu não quero ser injusto. Quando eu começar a ser mais criterioso, que é onde a coisa mais pega, nas categorias de cima. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui no bom, o Luiz Fernando, do Atlético Goianiense, um cara que a gente já conhece, né, de Botafogo, de Grêmio, um cara que se movimenta bem, que sabe chegar pelas beiradas, que tem criado gols nessa temporada com o Atlético Goianiense, vai aqui para a categoria dos bons, que é um cara
Eu acho que a definição fica muito boa para ele, né? Ele é bom jogador. Bom jogador. Mas o Oswaldo, por exemplo, que tá aqui como o jogador do Vitória, eu vi alguns jogos do Vitória na Copa do Nordeste e a gente conhece ele já de longa data. Eu acho que o Vitória tem outros bons jogadores e tá ainda buscando mais reforços pro campeonato. Mas também, como foi um dos jogadores aqui que eu vi pouco, eu vou colocar ele na categoria dos bons. O Felipe Vizeu vem aqui também, entra nesse mesmo critério. O Bolazier, que pode ser esse cara do Criciúma, eu não tenho a convicção de que ele vai arrebentar. É uma parada muito aleatória, ele tá jogando por aqui, eu não sei se ele vai arrebentar, não sei qual que vai ser o nível que ele vai conseguir apresentar. Então o Vizeu entra por ali. O Oswaldo também vai cair nessa categoria. Aqui é o seguinte, né? Se for pensar com carinho, o Oswaldo ele pode até estar nesse patamar do cara que vai decidir jogos, alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Vou botar ele aqui no Decide Jogos, e aí a gente vai também pro Gilberto, atacante do Juventude, que eu acho ele, por exemplo, em nível técnico, melhor do que esses dois que estão aqui. Então, e o Gilberto decide jogo. Não decidiu no ano passado, não teve um bom ano no Cruzeiro, mas começa bem o ano no Juventude e é fazedor de gols e é cara com muita experiência na Série A. O Juventude vai ter aliás, são os 4 times que subiram, né? O Juventude, qualquer time que sobe, ele tem um trabalho que é muito complicado sempre de se manter. Então, por isso aqui também esses 4 acabam ficando dentro dessa categoria e acho que estão bem entregues por aí também. Os 2 veteranos, os caras mais experientes, ganhando aí um pouquinho mais de moral comigo e os 2 mais jovens dentro dessa disputa desses 4 aqui ficando na categoria dos bons. Aí, rapaziada, a gente já tem aqui uma lista de alto nível, na minha opinião, tá? Uma lista de alto nível com caras que são muito importantes nos seus times. E tem time que ainda não conseguiu performar. Time que não conseguiu jogar bem. Por exemplo, o que vai ser do Cruzeiro nessa temporada? Eu não sei. Aliás, eu tive uma dificuldade muito grande de escolher qual o melhor jogador do Cruzeiro, tá? Porque eu acho que deveu o futebol até aqui na temporada e não... assim... não oferece um elenco tão farto para um técnico trabalhar. Então o Matheus Pereira, que está por aqui, eu vou colocar na categoria do bom. Ele pode ser muito bom dependendo do cenário, do contexto. Eu acho que até agora também, nessa passagem dele no futebol brasileiro, não apresentou nada de extraordinário. Por exemplo, o Garro, que está aqui, já me brilhou mais os olhos do que ele. Então fica na categoria dos bons. Vamos lá. Seguindo. Pouca observação. Por exemplo, um time que tá numa temporada, pra mim, jogando futebol ruim. Eu vi em loco algumas vezes. Trabalhei em jogos, fui ver de folga. Por exemplo, Red Bull Bragantino. O time joga pouco. É difícil achar também que é o melhor jogador num cenário em que pouco está sendo produzido no futebol. Acho que o Caixinha está devendo muito ainda no trabalho dele nesse ano de 2024. Mas a sensação que eu tenho é que praticamente tudo de bom que acontece, de um pouquinho mais de criativo e de contundente na fase de ataque, tem a participação do Sacha. Pelo cenário do time, eu gosto muito dele. Poderia colocá-lo aqui no Decide Jogos, mas eu vou colocar o Sacha no bom. Acho bom jogador, cara que ele contribui, mas não é um espetáculo todo. Mas eu gosto muito dele, verdade seja dita. Talvez eu esteja sendo justo comigo em colocá-lo na última linha aqui da tier list. Talvez ele seja mais técnico do que o Davidson, só que o Davidson é talhado para decidir jogo, irmão. Ele é um cara que chega, bola aérea, muito bom, jogador de momentos importantes pro Cuiabá e pros outros clubes em que passou. Fora esse carisma natural dele, de jogador, porra. Ele é diferente. Não diferente tecnicamente, mas ele tem uma aura toda especial. Ele decide jogos. O Deivinho vem aqui para a terceira linha, linha dos decide jogos. Aí a gente já tem um outro time. Tem 2 times que eu tive também
acho que dessa lista aqui, dificuldade talvez pelo mesmo motivo. Fortaleza e Grêmio. Eu não consegui ver tantos jogos assim como eu gostaria para fazer essa lista. Eu gosto muito do Moisés, que voltou para Fortaleza nessa temporada. É um cara rabiscador, um cara que faz jogo acontecer e que volta com moral para poder ser um cara num trabalho muito bom, num time que joga futebol. Ele pode ser um cara muito diferente. O Grêmio, o Grêmio eu acho que não jogou o futebol que poderia ter aqui nessa temporada. Por isso que o Cristaldo tá aqui e eu não consegui, sem sacanagem, ter tanta segurança para escolher outro jogador. Confesso para vocês, tive problemas na hora de escolher alguém do Grêmio. Então, sem tanta convicção aqui no nome do Cristaldo, entendendo que ele pode de repente ser melhor do que alguns outros, eu vou botar ele na categoria dos bons aqui também. Acho que é um bom jogador e veremos, né? E vamos ver o que o Grêmio pode apresentar na sequência da temporada. Acho que tem outros caras, como eu até falei, que poderiam entrar nessa lista por aqui. Eu estou até abrindo aqui, né, a lista de jogadores do Grêmio que eu tinha separado. Quem mais? O Duqueiroz chegou, mas acho que ainda não engrenou. O Soteldo poderia ser esse cara, mas também é um jogador de altos e baixos e de pouco poder de decisão para o talento que ele tem com a bola no pé. Diego Costa chegou agora. Tem mais. O Vilhaçante, que é bom jogador também. Gosto do Vilhaçante. Enfim, tem caras bons. O time do Grêmio é um bom time, tá? Acho que é um bom time, de bons valores. O Pavon, né, que chegou também, poderia ser esse jogador. Não sei até que ponto. Eu não acho ele, assim, nada espetacular. Não achava no Galo, não achava no futebol argentino. Um bom jogador e beleza. Estamos assim, né? Tem muito jogador. Agora você vê que sobrou aqui um monte de cara famoso, um monte de cara, na sua maioria, consagrado no futebol brasileiro e que ou que já teve destaque aí no futebol internacional e que está marcando presença por aqui. Pra gente também não ter qualquer tipo de dúvida, por exemplo, o Arrascaeta, ele é top 3, né? No Flamengo, a dificuldade foi de selecionar quem era o melhor, com tanto jogador bom que tem no elenco. Eu vou ordenar depois, tá? Vou ordenar depois o top 3 aqui, mas o Arrascaeta já vem certamente para figurar no patamar dos 3 melhores. Eu tô gravando esse vídeo que depois da rodada de quarta-feira da Libertadores da América. Foi um péssimo jogo do Arrascaeta no Maracanã contra o Palestino, né? Mas isso, enfim, não interfere em absolutamente nada. A gente sabe da capacidade que ele tem aqui de resolver jogos. O Alan Patrick, por exemplo, internacional numa fase ruim, mas ele é um jogador, que no ano passado jogou muita bola, que joga muito futebol, né? Que é muito bom jogador, e eu acho que o Alan Patrick ele cai aqui na categoria do diferente. Ele é jogador diferente, cara que tem um trato absurdo com a bola, dá tapa em boa fase, é pifador e é aquele cara que joga próximo dos atacantes, próximo do gol. Então ele sabe dar passe, sabe fazer gol. Para mim, o Alan Patrick, ele tá claríssimo aqui nessa categoria do diferente. Eu vou botar o Moisés aqui também no Decide Jogos, porque eu quero ver mais dele aqui, Moisés do Fortaleza, eu quero ver mais dele antes de sacramentar, vamos dizer assim, onde que eu posso, se ele poderia subir ou não. E daqui para frente, eu tô muito, sendo bem sincero, eu tô muito encantado com o Rodrigo Garro até aqui. Ele vestiu a camisa do Corinthians já desde o primeiro jogo, salvo engano foi contra o Santos. Ele não sentiu peso, chamou bola parada, tentou armar o time. Ele faz o time andar. O começo de trajetória dele no Corinthians é muito bom. O Corinthians também foi um time difícil de escolher o melhor jogador, mas eu vi esse cara jogando no campo, eu acho. Assim, o Yuri Alberto é um garoto ainda, né? É muito promissor. O Ranieri chegou bem ao time do Corinthians.
sei lá, a gente pode aqui ficar falando de... O Félix Torres chegou muito bem para fazer a zaga. Acho que é um zagueiro forte e rápido, que muitos times no futebol brasileiro carecem. Acho ele... Mas, de qualquer maneira, eu gosto muito do Rodrigo Garro. Acho que é um cara que... Ele veio, vestiu a camisa, não sentiu, e vou colocá-lo aqui também no Decide Jogos, né? Cara que decide jogo não fazendo gol só, mas que decide jogo fazendo o time andar, fazendo a coisa acontecer e o time dele ser melhor. Bicho, eu vou te falar uma coisa, o Endrick, ele vai tocar o panteão do top 3 aqui, mas eu quero elaborar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. Bahia é outro time, hein, cara? Muito jogador bom. O Bahia tem muito jogador bom. Não fica limitado só. Deixa eu abrir a minha lista aqui que eu tinha separado também de jogadores do Bahia. Não fica limitado só ao Everton Ribeiro, Jean Lucas. O Bahia tem muito talento. Tem que e pode jogar mais ainda, tá? Na minha opinião. O Caio Alexandre que veio no meio de campo é muito bom jogador, cara que dá dinâmica ao time. Se jogar no mesmo nível que jogou no Fortaleza, tem tudo para ser um cara diferente. O Cauli fez um campeonato brasileiro ótimo. Talvez seja o melhor jogador do time. Não é o mais talentoso, né? O mais talentoso é, sem dúvida nenhuma, o Everton Ribeiro, que tá por aí. E tem outros bons jogadores também, mas eu tinha separado esses 3 aqui para falar. E aí vou colocar o Everton. Os velhinhos têm moral comigo. Vai para a categoria do diferente. Jogadoraço. Que já passou do seu auge, mas que também não merece muito respeito, assim como o Fernandinho, né? Aqui não tem muito o que discutir. Fernandinho não vai cair na categoria do top 3. Talvez Flamengo e Palmeiras pudessem ter... Talvez não. Certamente teriam outros jogadores, como o Galo teria outros jogadores. Só o Hulk, injusto com o Paulinho, que talvez tenha sido o melhor jogador do time no ano passado, foi o artilheiro do campeonato. Mas o Hulk, o Hulk é brabo demais, irmão. O Hulk, ele faz o que faz. Entra ano, sai ano. E aqui é outro que eu não tenho dúvidas que vai estar no top 3 do futebol brasileiro. Muito bom, sou muito fã. A gente vê o que ele faz no Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América. Ele é fora de sério, cara, é extraordinário em termos de talentos aqui no futebol brasileiro. Vamos lá. Luiz Henrique não jogou ainda, né, cara? Praticamente não jogou com a camisa do Botafogo. Mas olhando o talento que ele tem e o que ele pode produzir do ponto de vista físico, se a gente pegar todos esses jogadores que estão na lista aqui, o Luiz Henrique, ao lado do Endrick, obviamente, mas o Endrick ainda tem 17, o Luiz Henrique, em termos físicos, talvez seja o cara que esteja mais preparado para poder, de todos que foram colocados até aqui na lista, né? Mais preparado para poder arrebentar. E acho que ele é um jogador diferente, um jogador talentoso, pode jogar nas duas beiradas e o Botafogo deve ter muito sucesso aí com o Luiz Henrique ao longo do ano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar já o Caleri para cá, top 3, o John Arias pro top 3 e vou botar o Payet no diferente. Aí vocês podem falar o que vocês quiserem. Ah, por que isso? E eu vou depois mesclar puxando um para cá, vou tentar dar uma organizada nessa lista. Pô, Luiz, por que você tá botando o Payet aqui? O Payet talvez seja o maior craque entre todos eles, mas no momento não é, né? No Vasco não tem sido. Até tá machucado agora, mas ele ainda não demonstrou ser um dos 3 melhores jogadores do futebol brasileiro. Não vamos nos apegar ao que ele já fez e ao talento que ele tem. Mas no Brasil até agora não demonstrou bola para isso. Eu não sei por que eu mesmo coloquei esse top 3 ali. Olha como é que tá simétrico, como tá equilibradinho aqui os melhores, a primeira linha, né? Olha, eu vou fazer o seguinte, tá? Reconhecendo o talento dele e o que ele já faz hoje no futebol brasileiro, e eu acho que o Endrick não... Até por sair. Eu vou me escorar nessa. Vou falar só por isso e você depois fique chateado aí com o argumento que for. Mas eu vou tirar o Endrick do top 3, porque, primeiro, ele não vai jogar o Campeonato Brasileiro todo. Ele não vai ser o craque do campeonato. E eu ainda acho que ele tem muita bola a mostrar. E eu não tenho nem a convicção de que ele é o melhor jogador do Palmeiras. Eu acho que
A disputa no Palmeiras é muito boa. O Veiga ainda não engrenou na temporada, o Zé Rafael não engrenou na temporada, o Flaco Lopes, o artilheiro do campeonato, foi muito bem no Paulistão. O Gustavo Gomes pode ser o melhor jogador, passou um tempo machucado também, não teve tanta sequência. Murilo é zagueiro de seleção brasileira. E o Endrick, tecnicamente, ainda não está lapidado. Ele ainda será ainda mais bem lapidado. Ele ainda será melhor do que ele é hoje. Não é só por isso, mas também por isso. E principalmente por não ser um cara que vai jogar o Campeonato Brasileiro todo. O Endrick desce. E aqui, numa boa, eu acho que a gente tem 4 dos melhores jogadores, logicamente, né, do futebol brasileiro, e características diferentes. Hulk e Arrascaeta não vão sair dessa lista do top 3. Caleri e John Arias. Temos que analisar um pouquinho das características dos dois para comparar o argentino com o colombiano. Na função de centroavante, eu acho que o Caleri ele tá muita coisa no top 3. Para mim, talvez seja o melhor atrás do Pedro, né? O Pedro é mais jogador do que o Caleri. Mas assim, atrás também do Hulk, se a gente considerar o Hulk centroavante. Enfim, eu sou muito fã do Caleri. Eu sou muito fã. O cara que se mexe pra cacete em campo, dá opção pros meio-campistas, luta uma barbaridade, ajeita. Como eu falei, tô gravando depois do jogo da Libertadores e até tuitei algo assim. Ele é o cara do São Paulo, ele é a cara do São Paulo. E o melhor do Caleri é o seguinte: ele é um cara que é um centroavante que faz gol, mas não é fominha. Ele ajeita pra quem vem de trás, ele dá passe, ele dá opção. Eu sou fã dele. E o John Arias, motor do time campeão da América, o time brasileiro que conquistou o maior título do ano passado foi o Fluminense. O John Arias, ele é muito difícil tomar a bola dele. Ele, assim como o Caleri, não para de se mexer em campo, dá opções de passe para todos os jogadores. Ele finaliza bem, dá muitas assistências. Tem sido, nos últimos anos, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Aqui é muito difícil. Muito, muito difícil. De verdade, aqui escolher quem é que vai descer. Mas, vamos lá. Aqui a gente não vai fugir da raia, né? Até para poder manter aqui um... Puta, cara. Nossa senhora. Eu vou ter que manter... Para manter um equilíbrio, eu vou colocar... Olha como é que vai... Nossa, coisa horrível que vai ficar isso aqui, ó. Tá vendo como é que... Mas tá bom, não tá ruim, não. Botei o Jonathan Caleri aqui para baixo e deixo lá em cima Hulk, Arrascaeta e John Arias. O John Arias, ele é muito bom, craque do futebol, mas ele não tá no nível desses dois jogadores aqui, na minha opinião. Arrascaeta e Hulk, para definir quem é o melhor jogador da sua equipe. Foi difícil nos dois casos. E quem é o melhor entre eles é muito difícil. O Hulk é uma força técnica, é finalização. O Arrascaeta não é tão forte, mas é técnico de maneira absurda, simplificador. Porra, eu ia falar que não joga mal nunca, mas ele joga mal raríssimas vezes e ele também é muito decisivo. São dois caras aqui absolutamente comparáveis. No Flamengo a gente poderia pegar, como eu falei, o Pedro, poderia pegar o Gerson, que não tem jogado por conta também da doença. Pô, quantos jogadores tem no Flamengo aqui, né? Se eu ficar elencando o time do Flamengo todo, é uma barbaridade. Zagueiros tem ótimos. Volantes tem ótimos. Meio-campistas tem, porra, fantásticos jogadores. O Galo também, hein? O Galo, depois da chegada do Milito, voltou ou começou a jogar futebol. Um futebol de mais posse, um futebol mais envolvente, um futebol, pô, agradável. E eu acho que vai arrebentar. Mas eu não consigo... Se a gente comparar a carreira internacional dos dois também, não tem comparação, né? Do Hulk é muito grande. E eu acho que pelo poder de artilharia do Hulk... assim, é difícil. Aqui estamos falando da filigrana. É coisa mínima para escolher entre um e outro. Entre um e outro, eu sou muito fã do futebol dos dois. Eu vou colocar o Hulk na primeira posição. Sabe, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o Endrick aqui só para uma questão estética e vocês entenderem. O Endrick, ele seria um top 3, mas não vai ser porque ele vai ficar pouco. Então, até para ficar na estética um pouquinho mais agradável. Não, assim, né? Um pouquinho mais agradável. Eu vou de... A lista é essa.
com esses 3 aqui, vocês entenderam? Com o Hulk em primeiro, Arrascaeta segundo, John Arias em terceiro. E não botei em ordem nenhuma aqui, dos diferentes. Endrick, que e tem uma outra coisa, também sendo justo até com a minha votação. Eu não acho que hoje o Endrick tenha o mesmo impacto que tem o Hulk, apesar do Endrick ter sido super decisivo no Campeonato Brasileiro do ano passado. Mas eu acho o Hulk ainda mais jogador. O Hulk hoje é mais jogador do que o Endrick. O Arias é mais jogador. O Arias, perdão, não. O Arrascaeta é mais jogador. Possivelmente o John Arias ainda seja mais jogador. A gente não pode também se iludir. O Endrick é monstro, né? O moleque é fenômeno. Fenômeno. Eu tô me enrolando aqui, né? Verdade é que eu tô me enrolando. Pra parar de me enrolar, eu vou fechar o vídeo. Ficou assim. Depois lá no campeonato a gente vai ver quem vai arrebentar, quem não vai, quem vai jogar mais, quem vai jogar menos. Mas eu acho que a gente tem aí pela frente o Campeonato Brasileiro de 2024, que promete demais. Deixa o like, se inscreva no canal, habilite a notificação. Forte abraço e até a próxima.